Eu vou pôr para lá para Então, ver. beleza. Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, mais um Momento Abrate. E, como a gente comentou na semana passada, é um tema que não tem fim, né? Nós estamos falando apenas sobre algumas situações que podem acontecer de dúvidas em súmula, em provas de campo, quando a gente tem um atleta fazendo provas simultâneas. A gente já deu algumas situações que poderiam acontecer em saltos verticais. Na semana passada, a gente comentou sobre duas situações em provas horizontais, e hoje a gente vai continuar com mais algumas situações em provas horizontais. Então, se vocês recordarem, na semana passada a gente comentou do salto em distância, em que um atleta com o número 22, ele solicitava ao árbitro geral para fazer em ordem diferente, porque ele precisava ir para uma outra prova. Então, aqui a gente está trazendo a terceira situação deste mesmo atleta que poderia estar ocorrendo. Então, durante a prova do salto em distância, esse atleta de número 22 pede para o árbitro geral para ele ser o primeiro atleta a saltar na quarta série de tentativas. Então, só relembrando que é uma prova final, onde as três primeiras séries de tentativas, com 8 atletas, saltaram as três primeiras tentativas, foi feito toda a nova ordem dos saltos, porque teve uma classificação parcial, e na quarta série de tentativas, esse atleta de número 22 pediu para saltar por primeiro, porque ele precisava ir para a prova do salto em altura que estava acontecendo no mesmo momento. O árbitro geral da prova informou para esse atleta que, como ele já tinha utilizado sua chance de trocar a ordem durante a segunda série de tentativas, ele não poderia mais fazer uma nova inversão de ordem em outra série de tentativas. O atleta foi então para a prova do salto em altura e o secretário da prova chamou o atleta de número 22 para sua quinta tentativa, conforme a ordem prevista, né, na regra técnica 2561, que é aquela que trata, né, da nova inversão de ordem, e nesse momento acionado o regressivo para o tempo que ele tinha, faltando 15 segundos, levantada a amarela, acabou o tempo dele, baixou a amarela e foi marcado um X na súmula, porque esse atleta não conseguiu voltar a tempo. Então não era a quinta tentativa, era a quarta tentativa, tá? Desculpe. Então, aqui o que está acontecendo? Lembrando que era esse atleta de número 22, a primeira situação que a gente falou na semana passada, ele fez a primeira tentativa, e assim que ele terminou a primeira tentativa, ele avisou: estou indo para outra prova, peço para trocar a ordem da segunda série de tentativas. Ele foi para a prova, não voltou a tempo, ele foi chamado por último, ou seja, depois que esse último atleta fez a segunda série de tentativas, ele foi chamado, foi dado o tempo dele, faltando 15 segundos, ele não apareceu, levantaram a bandeira amarela, acabou o tempo dele, baixou a bandeira amarela e foi feito um passo aqui, ó, um tracinho, mas não levantou bandeira a branca nem a vermelha nesse caso. E aí ele foi chamado novamente na ordem que estava na súmula, porque ele não tinha pedido para trocar a terceira série de tentativas. Então, independentemente do tempo, né, porque aqui acabou sendo a consecutiva, lembrem que ele fez essa aqui como último atleta dessa série de tentativas e foi o primeiro aqui. Independentemente do tempo que ele tinha, faltando 15 segundos, levantaram a amarela, acabou o tempo dele, abaixaram a amarela e levantaram a vermelha, porque ele não apareceu e não tinha pedido para trocar a ordem aqui nessa série de tentativas, então foi um X. Aí ele voltou para cá, teve uma outra situação que a gente discutiu, e quando foi feita a finalização aqui das três primeiras tentativas, ele acabou ficando com o melhor resultado da prova. Então, ele foi o melhor colocado até então. Como são somente 8 atletas, todos os atletas têm direito a 6 tentativas, que é o caso dessa prova, e ele vai ser o oitavo a fazer a tentativa, ou seja, ele vai ser o último a realizar a tentativa. E ele pediu para ser o primeiro, porque ele queria ir para a prova do salto em altura. E o árbitro geral disse não, por quê? Porque ele já tinha alterado, ele já tinha feito a solicitação aqui na segunda série de tentativas, e no entendimento do árbitro geral, ele só tem direito a fazer uma troca de ordem de saltos de tentativas durante uma prova. O que vocês acham disso? Colocam se vocês concordam
ou discordam. Eu vou colocar aqui a enquete de novo só me digam se vocês estão visualizando. Se sim, respondam se vocês concordam com a decisão do árbitro, né, se o árbitro geral está correto, porque o atleta só tem direito a uma inversão de ordem durante toda a prova. Lembrando, aqui é o momento da gente trazer as dúvidas, da gente errar, da gente colocar o que a gente entendeu ou não entendeu dessa é, clarificação das regras, né? Então, eu vou encerrar a enquete para a gente ver aqui. Eu não consigo visualizar se vocês estão recebendo o resultado na tela, tá? Mas 50%. 50% a 50%. Então, depois que foi feito, não foi feita uma mudança na regra, foi feito um esclarecimento da regra, em que, quando um atleta pede para ir para uma prova que esteja acontecendo de forma simultânea, ele tem que ser muito claro se ele quer trocar a ordem somente daquela próxima tentativa. Se ele fez a alteração dessa tentativa em específico, é só para essa que se troca, né? E não vai se trocar para a próxima. Por quê? Normalmente, quando chegar na próxima, é que daí ele tem que pedir novamente essa mudança. E a gente faz isso por rádio no dia a dia. Então, uma coisa é aquilo que está na teoria, outra coisa é a vida como ela é. Então, a gente normalmente vai passar rádio se está acontecendo numa outra prova de campo, por exemplo, que fica mais fácil da gente estar conversando, né? Então, deixa só eu passar aqui a resposta de que a decisão está incorreta, pois, de acordo com a regra técnica 4.3, se um atleta for inscrito numa prova de pista e numa prova de campo que esteja acontecendo de forma simultânea, ou em mais de uma prova de campo ocorrendo de forma simultânea, que é o caso, o árbitro geral apropriado pode, para cada série de tentativas, ou para cada tentativa, se for o caso do salto em altura ou do vara, permitir que o atleta faça a sua tentativa numa ordem diferente daquela constante da lista inicial, ou conforme é o caso aqui, que foi depois das 3 primeiras tentativas. Então, a regra técnica 2561, ela trata da inversão da ordem, ou seja, se ele está em primeiro colocado no momento, ele vai ser o último a saltar, né? Então, é disso aqui que está tratando. A gente pode sim inverter essa ordem. Então, a decisão dele está incorreta. Tá? Então, quando a gente traz de que, com a clarificação, algumas pessoas perguntam, questionam e ficam na dúvida, então ele só pode trocar uma vez durante a prova? Não, ele pode trocar mais de uma vez, mas ele tem que, em cada tentativa, dizer que ele quer trocar de ordem. E aí vem mais uma situação, essa daqui. Este mesmo atleta, após a sua quinta tentativa, ele pede para o árbitro geral que altere sua ordem na súmula na próxima tentativa, pois ele precisa de novo ir para o salto em altura. Só que o árbitro da prova não autorizou a mudança da ordem dos saltos. Vejam, a gente acabou de tratar disso, mas aqui vem essa situação. É a sexta tentativa dele. O atleta, ele foi para a prova do salto em altura quando estava na ordem prevista para ele saltar, ou seja, ele era o último da sexta tentativa. Chamaram ele, faltando 15 segundos, levantaram a bandeira amarela, acabou o tempo dele, baixaram a bandeira amarela e aí levantaram a bandeira vermelha, marcando um X como falho. Você concorda com essa decisão? Então, é isso aqui que está acontecendo, né? Ele fez essa tentativa, ou aliás, foi feita a quinta tentativa como falha, porque ele não conseguiu voltar. Ele pediu para trocar a ordem na sexta tentativa, não conseguiu voltar a tempo, e foi esse X que aconteceu aqui na súmula. Você concorda com essa decisão? Vou de novo colocar com vocês ali se eu conseguir compartilhar. Ops, eu tenho que achei. Enquetes, vamos de novo voltar aqui, reiniciando a enquete. Se vocês concordam ou não concordam com essa decisão, de que ele de novo pede, né, para fazer a inversão da ordem na sua sexta tentativa.
Lembrando que eu falei de uma situação muito parecida, que ele queria mudar a sua quinta tentativa ou a sua quarta tentativa, e ele usou uma outra justificativa. Então, vamos lá, vou encerrar a enquete. A maioria concorda com a decisão do árbitro, de que ele não pode alterar a ordem na sexta tentativa do atleta. Pode até ser que a decisão do árbitro esteja sobre outro pensamento, né, e não sobre o pensamento de acordo com a regra, mas vamos ver o que a gente tem ali, de que a decisão dele está correta, de não alterar a sexta tentativa, porque tem uma nota na RT 4.3 que esclarece que não é permitido que um atleta faça uma tentativa numa ordem diferente na última série de tentativas, independentemente do número de séries de tentativas. Quando a gente tem essas provas simultâneas, ele não pode fazer alteração na última série. E se um atleta não estiver presente na última série de tentativas e não informou anteriormente que ele passaria essa tentativa, o tempo permitido para sua tentativa vai ser iniciado, e se ele não volta antes que expire o tempo, né, e execute corretamente, vai ser registrado sim como uma falta. Então, por exemplo, naquele momento que ele falou, olha, eu vou para o salto em altura, me deixa saltar por primeiro, né, e o árbitro geral disse, não, eu não posso alterar, você é o último a saltar, então a gente vai te chamar quando for a sua vez. Ele poderia ter dito, então não, então passe, não vou fazer. Então seria esse movimento. Então ele não avisou anteriormente que passaria, então a gente tem que dar o tempo dele no momento em que ele deveria estar fazendo a sua ordem dos saltos. E aí a gente vai para mais uma citação, e a gente não esgota todas as situações de provas simultâneas, mas a gente vai trazer mais essa para deixar bem claro os pontos mais críticos desta regra. Durante uma prova do salto em distância do decathlon, o atleta, aí é uma outra prova, né? A gente mudou até o número do atleta, número 103. Após a sua segunda tentativa, ele pede ao árbitro geral que altere sua ordem na súmula na próxima tentativa. Lembrando que na prova combinada, os atletas têm somente 3 tentativas. Então, após a segunda tentativa, ele pede ao árbitro geral que altere a sua ordem na súmula, porque ele precisava ir para o salto em altura individual. Mas o árbitro geral da prova não autorizou a mudança, alegando ser a última série de tentativas nessa prova. Então é isso aqui, a gente tem o atleta número 103, ele fez 5,08 na primeira série de tentativas, na segunda série de tentativas ele falhou, e ele queria ir para o salto em altura, ele falou, olha, na terceira série de tentativas me deixa depois do último, né, para dar tempo de eu voltar. E o árbitro geral disse não, esta é a última série de tentativas, eu não posso mudar. Você concorda, né, com essa decisão? Porque o que aconteceu aqui foi justamente que o atleta foi para o salto em altura, acabou tendo o tempo dele, no momento dele na ordem, na súmula, faltando os 15 segundos, levantou a amarela, acabou o tempo, baixou a amarela e foi colocado um X na súmula. Você concorda com essa decisão? Então, de novo, eu me batendo aqui na tela até achar a enquete. Vamos ver se baixo aqui. Então, na enquete, eu vou passar de novo. E aí eu peço para vocês colocarem se vocês estão de acordo ou não com o árbitro, que por ser a última tentativa dessa prova, assim como a gente acabou de falar na outra situação, se realmente ele não poderia estar fazendo. Então, vamos lá, só mais um pouquinho. Aí vou encerrar a enquete. Então, 69% de quem está aqui respondeu que a decisão do árbitro está correta, de que, por ser a última tentativa, ele não poderia fazer a inversão da ordem. Então, aqui a gente vai olhar qual é a resposta, que a decisão está incorreta, pois, apesar de parte da nota da RT 4.3 definir que o árbitro geral não deve permitir que o atleta faça uma tentativa numa ordem diferente na última série de tentativas, essa mesma nota informa que, nas provas combinadas, uma mudança pode ser permitida em qualquer série de tentativas. Então, vejam, nós temos uma regra
pequenininha de provas simultâneas, quando o atleta está executando provas simultâneas. E uma infinidade de situações que podem acontecer, e a gente ainda não esgotou todas elas, né? Mas a gente quis trazer nesses 3 momentos Abrates, falando um pouquinho de algumas particularidades de súmula em saltos verticais e essas de tanto saltos horizontais quanto de arremesso e lançamentos, e a gente pode estar envolvido para tomar uma decisão e em cima dessas regras que a gente precisa estar pensando, né? E o Geraldo vai preparar para nós lá uma notícia, né, só avisando e alertando, né, de que a gente vai ter pela BCD um novo treinamento, né, um curso pela plataforma Microsoft Teams, então tem que fazer inscrição, porque tem um número de vagas limitadas, lembrando que é sempre com certificação, então quem tem interesse pode estar fazendo a inscrição e participando. A gente sabe que na quinta-feira a gente já tem o movimento do Troféu Brasil, né, e por conta do Troféu Brasil, o próximo Momento Abrate vai ser dia 6 de agosto, ou seja, na semana que vem, a gente não terá o Momento Abrate, porque é o dia de deslocamento dos hábitos que estão indo para São Paulo para o Troféu Brasil, tá certo? Então, gente, um grande beijo, até daqui 2 semanas, e quem vai estar no Troféu Brasil, uma excelente competição para todos. Tchau, tchau! Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.